Fala galerinha, aqui é o professor João. Estou chegando para deixar uma dica muito especial aí para vocês, certo? Nesse período aí de afastamento social, cuidado para não se descuidar com os estudos de vocês. E é por isso que eu estou aqui, viu? Estou aqui para dar uma dica, uma sugestão de um conteúdo que já foi visto presencialmente. E o conteúdo de hoje é Revolução Francesa. Vamos a ele. Antes de começar a falar do processo revolucionário em si, eu quero ver com vocês aqui, ó, vamos relembrar a importância da Revolução Francesa. Vamos lembrar por que esse evento é tão importante na nossa historiografia. Primeiro, porque ele é um modelo revolucionário a ser seguido, certo? Depois da Revolução Francesa, muitos movimentos revolucionários que aconteceram no mundo teve como influência o movimento da Revolução Francesa, ok? Outro ponto que transforma a Revolução Francesa em um episódio tão importante é esse conceito, nessa cultura política que nós temos de identificar um partido quando é um partido de esquerda, um partido de direita ou um partido de centro. Isso surge também na Revolução Francesa. E por fim, quero lembrar vocês que a Revolução Francesa ele é um marco no final da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea. O ano de 1789 é o ponto, né, de início desse período que vivemos, o período contemporâneo, e justamente a Revolução Francesa marca essa fase. Vamos lá. Para a gente entender a Revolução Francesa, a gente precisa conhecer o que era a França, né, essa França pré-revolucionária. Primeiro, vamos lembrar da sociedade. A sociedade francesa ela estava dividida em estados ou estamento. Eram basicamente três estados, né? Lembrando que o primeiro e o segundo estado, né, composto pelo clero e pela nobreza, né, de forma aí respectiva, o primeiro e o segundo estado correspondiam a apenas 2% da população francesa, enquanto 98% da população fazia parte do terceiro estado. E observe que esse terceiro estado era um grupo bastante heterogêneo. Você tinha a burguesia, você tinha um povo de maneira geral, que eram os sans-culottes, trabalhadores urbanos, e os camponeses. Essa massa aqui, ó, do terceiro estado era 24% ou 24 milhões dos 25 milhões de habitantes da França, ok? Então, a França era o país mais populoso da Europa. Essa sociedade estamental não permitia a mobilidade social, principalmente da burguesia. E é justamente a burguesia que vai, né, fazer todo esse movimento, né, com o lema de liberdade, igualdade e fraternidade. Quero chamar a atenção a vocês dessa imagem aqui, ó. Se em algum momento, em alguma questão, você se deparar com essa imagem, ela é uma crítica justamente a essa sociedade francesa, essa sociedade estamental, no qual a maioria da população, representada por esse homem aqui, ó, a maioria da população trabalhava para pagar o luxo e os privilégios do primeiro e do segundo estado, ok? Vamos à frente. Então, liberté, igualité, fraternité para vocês. A Revolução Francesa ela está dividida basicamente em quatro etapas, ou quatro fases. A primeira fase ficou conhecida como Assembleia Nacional Constituinte, de 1789, né, que é o ano simbólico, aí, o 14 de julho, até 1791. Quais são os principais fatos que eu trago aí desse período para vocês? Primeiro, lembrar da revolta aristocrática e a convocação da Assembleia dos Estados Gerais. Vamos lembrar que anos antes da Revolução a França vivia uma situação econômica muito complicada, gastava mais do que arrecadava. Além disso, uma crise, né, agrícola vai aumentar o custo de vida dessa sociedade. Então o rei decide convocar a Assembleia dos Estados Gerais, né? Lembrando que essa Assembleia ela não vai até o final porque o terceiro estado, representado pela burguesia, não aceita aquele sistema de votação, né, baseado em voto por estado, e aí o primeiro e o segundo estado sempre votavam junto contra o terceiro estado, certo? Em meio a tudo isso você tem a revolta popular, né, conhecida aí como Grande Medo, no qual a população, né, o terceiro estado praticamente vai todo para as ruas, né, no campo, aquela massa camponesa vai invadir as propriedades, vão incendiar plantações, vão matar os donos das fazendas, e na cidade você tem aí, ó, o episódio emblemático aí desse processo, que é justamente quando a população, né, de Paris acaba tomando a fortaleza e a Bastilha. Então, o 14 de julho de 1789, ele é um marco nesse processo. Só lembrando que uma revolução, ela não acontece da noite para o dia, né? A Revolução Francesa ela não acontece somente 14 de julho.
ela acontece, a gente pode pegar eventos aí, episódios de 3 anos antes, que vai levar a França a esse processo. Lembrando que a queda da Bastilha marca o fim do absolutismo na França. Ok? Vamos à frente. Você tem a segunda fase da Revolução, no qual cai o absolutismo e surge a divisão dos poderes. Quando eu falo em divisão dos poderes, a gente vai lembrar de iluminismo. Vamos lembrar aí de Montesquieu, que propõe a divisão dos poderes. Outra coisa, com o fim daquela sociedade de privilégios, clero e nobreza, há também a separação do Estado e da Igreja. Vamos lembrar que nesse episódio a Igreja Católica acaba tendo suas propriedades confiscadas dentro do território francês. E o culto católico fica proibido, suspenso na França. Tudo isso vai gerar até a criação de um novo calendário, o calendário da Revolução Francesa. Além disso, dentro dessa fase aí você tem a prisão da família real e a execução do rei Luís XVI na Praça da República, como vocês podem ver representado nessa imagem. Avançando. A terceira fase marca a República ou a Convenção Nacional. Ocorreu entre 1692 a 95. Nesse período aí a França vai viver, observe, sai de uma monarquia absolutista, passa por um regime, uma monarquia constitucional e agora chega-se a uma fase republicana. É aí que surge a divisão partidária. Você tem de um lado os jacobinos, que representam a grande massa, o partido de esquerda. Você tem, em oposto a ele, os girondinos, que representavam os interesses da burguesia. E você tinha um partido de centro, que fazia, como é que eu posso dizer aqui, estava em sintonia ora com os jacobinos e ora com os girondinos. Outro episódio marcante dessa fase é o período do terror, ou também chamado de Grande Medo. Por quê, professor? O que foi que aconteceu nesse período? Um grande número de pessoas foram levadas à guilhotina, no período em que os jacobinos estiveram no poder. Quem era o grande representante do partido jacobino? Esse homem aqui, na imagem aqui, Robespierre. Levou tanta gente à guilhotina, inclusive, um dos homens mais próximos a ele, dentro do partido jacobino, Danton, que ele acabou sendo guilhotinado também. Todo esse processo aí do terror acabou enfraquecendo, o poder dos jacobinos e eles foram afastados do governo para dar vez agora a quem, professor? Aos girondinos. A quarta fase da Revolução Francesa é a fase do diretório, certo? É quando os girondinos chegam ao poder. Leia aí, quando eu falo girondinos chegam ao poder, quem chega ao poder na verdade é a burguesia. A burguesia, aquela que levantou o terceiro estado contra o absolutismo, certo? Na quarta fase, em 1695, portanto 6 anos depois da queda da Bastilha, os burgueses chegam ao poder da França. E para se manter no poder, eles vão forjar um golpe chamado Golpe do 18 Brumário, e esse termo aí tem a ver com o calendário da Revolução Francesa, depois vocês podem até pesquisar, o professor já comentou em sala, certo? Esse golpe que foi forjado pelos burgueses vai levar o general Napoleão Bonaparte ao poder da França, marcando aí o início da era napoleônica, viu? Outra coisa, a chegada da burguesia ao poder representa a neutralização das massas. As massas que foram usadas nesse processo para derrubar o absolutismo, eles vão ficar afastados de todo esse processo, ok? Então, a Revolução Francesa, ela é, assim como a Revolução Inglesa, uma revolução burguesa. No nosso próximo encontro, vamos falar dessa figura aqui, Napoleão Bonaparte, ok? Um forte abraço a todos.